Geralmente quem tem mais de 100 mil reais para dar num carro não toma a decisão de compra sozinho, a não ser que você seja muito bem privilegiado. Se não for esse o caso, a gente está aqui para descobrir se este Virtus GTS aqui atrás tem os argumentos suficientes para quem curte dirigir e não quer sucumbir ao mundo dos SUVs, mas também para quem está preocupado se essa dinheirama toda vai ser usável no dia a dia. É por isso que aqui a gente vai mostrar se de fato o Virtus GTS é tão divertido quanto ele promete ser. Se você já teve a oportunidade de dirigir o Virtus 1.0 Turbo, vai perceber, assim como eu, que não existe nenhum salto em desempenho tão grande assim nessa versão 1.4. O que ele faz para se destacar dos rivais? Essa versão agora vem de série com um painel todo digital Active Info Display. E se ele tem argumentos racionais para justificar a compra? Outra razão objetiva para comprar o Virtus GTS está aqui no porta-malas, porque nós temos capacidade para 521 litros aqui, o que é digno de sedã médio. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal da KBB Brasil, eu já te convido para você se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa comunidade, porque toda semana tem vídeo novo para você. Se você curte carro, você vai curtir todos os nossos vídeos. O Virtus GTS parte hoje de R$ 107.990, mas se você tiver um smartphone aqui que nem eu na minha mão, você pode acessar kbb.com.br para saber exatamente qual é a faixa de preço que ele de fato está sendo comercializado, e aí se você acessar a página dele, você vai descobrir que ele está numa faixa ali entre 103 e 105 mil reais, o que é bem próximo do preço de estreia dele quando ele foi lançado há poucos meses. Aqui na descrição desse vídeo tem um link direto para a página de preços do Virtus GTS. Vamos começar analisando o lado mais emocional do GTS, e o visual dele faz parte disso, uma vez que ele traz alguns elementos tradicionais das linhas esportivas da Volkswagen, como essa fita vermelha aí de ponta a ponta na frente do carro. Os faróis também têm um desenho de LED diferenciado, assim como o para-choque. E a gente encontra a inscrição GTS por todo o carro aí na carroceria, incluindo na traseira, que também tem direito até a um pequeno spoiler atrás, em cima ali da tampa do porta-malas, mas ficou faltando uma saída de escape mais bonita, né? Que na verdade ele não tem saída de escape nenhuma, é tudo escondido. Mas é claro que o principal argumento emocional do Virtus GTS está aqui sobre o capô. Capô este, aliás, que poderia ter um acionamento pneumático, né, em vez dessa vareta aqui que está quente. Bom, de qualquer maneira, o que importa é que nós temos aqui um motor já bastante conhecido da Volkswagen, um 1.4 turbo, também com os números que nós já estamos acostumados. São 150 cavalos e 25,5 kg de torque, trabalhando com câmbio automático de 6 marchas. Mas antes de sair para ver como é que é na prática este motor 1.4 que eu acabei de mostrar, a gente tem que destacar aqui que na cabine do GTS também a gente tem uma continuidade aí desse tempero esportivo, principalmente aqui nestes bancos, que certamente vão servir aí de argumento convincente para você que gosta desse estilo, porque além deles terem esse misto de revestimento de couro com tecido, o que mais se destaca são essas abas laterais aqui bem pronunciadas, ó, do tamanho da minha mão quase praticamente, e elas vão te encaixar muito bem aqui no banco, mesmo se você tiver uma estatura um pouco maior, acho que você vai se sentir muito bem abraçado como eu estou aqui, e isso vai ser um convite para você curtir melhor aquela estradinha mais sinuosa que você gosta de pegar um pouquinho, de maneira um pouquinho mais arisca. Você não vai ficar sambando de lado para o outro, porque o banco vai te guardar bem aqui. No mais, a gente tem detalhes em vermelho, né? Como todo bom esportivo da linha GTS, nós temos aqui a costura em vermelho do volante, detalhes também nas saídas de ar e aqui no câmbio também, fora a sigla GTS na soleira das portas. Se você já teve a oportunidade de dirigir o Virtus 1.0 Turbo, vai perceber, assim como eu, que não existe nenhum salto em desempenho tão grande assim nessa versão 1.4. Aqui a gente tem cerca de 1 kg por cavalo a menos nessa relação entre peso e potência, comparando com a versão Highline. E é claro que em todas as faixas de rotação aqui a gente tem um desempenho melhor, tem um pouco mais de fôlego do motor, mas não é nada que vai te trazer picos de adrenalina. Quando a gente coloca o carro no modo esporte, como eu estou fazendo agora, a direção fica um pouco mais responsiva, mais firme, né? E o câmbio passa a explorar mais as marchas, esticando mais todas elas e também deixando o carro sempre num giro ali um pouco mais esperto. Mas mesmo assim, mesmo nessa condição, quando você dá mais de meia carga no acelerador ou então faz mesmo o kickdown,
você consegue perceber a limitação que essa caixa Tiptronic tem, né, essa caixa automática, de conter o famoso lag do turbo, né? Que no jargão popular aí é aquele segundinho que o carro demora para responder porque a turbina ainda está enchendo. É claro que essa avaliação mais exigente, ela faz sentido num carro que tem toda essa aura aqui mais esportiva, essa herança da sigla GTS. Então faz sentido a gente esperar um pouco mais de empolgação do desempenho do Virtus GTS, principalmente em relação ao Highline, mas na prática não é muito isso que a gente tem de entrega aqui em termos de esportividade. No quesito comportamento dinâmico, a Volkswagen teve que fazer todo um retrabalho aí no eixo de torção atrás e também na baixa estabilizadora aqui da frente. Elas estão mais espessas, um pouco mais rígidas. Teve uma recalibração aí também de molas e de amortecedores. Isso já seria feito de qualquer maneira para compensar o peso a mais desse conjunto mecânico aqui do motor 1.4. São quase 80 kg a mais em relação à versão Highline 1.0 Turbo. Então, de qualquer maneira, você tem um redimensionamento aí, mas em termos de dirigibilidade, o Virtus já é bem nascido, né? A plataforma MQB já tem uma construção muito mais equilibrada, que proporciona essa dirigibilidade um pouco mais afinada também, de qualquer maneira. E aí você pode perceber isso se você estiver pegando uma estradinha um pouco mais sinuosa para dar uma brincada aqui com o Virtus GTS, você vai conseguir se divertir, ele vai conseguir arrancar alguns sorrisos do seu rosto para você explorar um pouco mais o limite dele, né? Freando um pouquinho mais em cima nas curvas, enfim. Mas até aí você tem algumas ressalvas para fazer. O próprio fato dele ter uma suspensão de eixo de torção atrás, não é uma receita assim mais esportiva, e também os freios são os mesmos da versão 1.0 Turbo. E numa situação em que você exige mais do desempenho do carro, como eu tive a oportunidade de fazer, você pode pensar que ele mereceria freios um pouco maiores, assim, ou pelo menos uma resposta um pouco mais contundente já no começo da carga do pedal, assim, você tem que pressionar um pouco mais para ter uma resposta mais vigorosa dele. Se você levar o Virtus GTS para a pista, que é o lugar certo para você explorar aí os limites do carro, a central multimídia tem menus específicos da versão GTS, como um cronômetro de tempo de volta e um painel para mostrar o desempenho da pressão do turbo e da temperatura do óleo. Outra característica peculiar aqui do Virtus GTS é o emulador do som do motor que ele tem aqui para a cabine. É uma caixa de som que vai reverberando o som que é produzido lá dentro, aqui para a cabine. E vou te dizer que em baixas rotações, assim aqui na cidade, até que é gostosinho de ouvir, ó. Não sei se está dando para captar direito, mas você consegue aproveitar bem esse temperinho esportivo, porque ele não fica tão artificializado assim nessas rotações. Agora, quando você exige mais o motor, aí sim, para mais de 4.000, 5.000 rotações por minuto, aí ele fica um pouco mais exagerado, fica até meio metalizado, assim, ele fica artificial demais. Você percebe que é um som que não é natural do motor, que não está vindo do escape de um carro esportivo, por exemplo. A vantagem do Virtus GTS não ser tão radical assim na sua entrega de esportividade é que você acaba tendo mais argumentos racionais para sustentar a opção de compra por ele. Por exemplo, se você colocar aqui no modo Eco e tratar ele de maneira bem dócil aqui na cidade, você vai conseguir fazer médias de consumo aí superando os 13 km por litro com gasolina na cidade, passando dos 16 em rodovias. Segundo o Inmetro, ele faz de 7,8 km por litro com etanol na cidade até 14,6 em rodovias, com gasolina isso. Mas dá para esses números serem melhores na prática se você for bem mansinho com ele. As rodas de 17 polegadas que ele acabou pegando no final das contas, já que o conceito lá do Salão do Automóvel tinha de 18, e o fato dele não ter ficado mais baixo, né, a suspensão está na mesma altura e também não é tão dura assim, torna ele também bem mais fácil e agradável de você usar no dia a dia, porque ele consegue ser confortável. Se você ficar passando em buracos assim, ele não vai ser tão duro, não vai ficar arrebentando a sua coluna aqui no seu assento do motorista, então você vai conseguir passar por buraco e por valeta sem o carro ficar raspando muito. Eu, por exemplo, não raspei nenhuma vez no meu uso aqui nessa semana com ele, e também para você passar em buraco a gente não ouve tanto a suspensão trabalhando, ele consegue ter um conforto razoável. Em
termos de praticidade, a cabine do Virtus até que manda razoavelmente bem. Nós temos aqui um baú que não cabe lá tanta coisa, ele não é tão fundo, cabe talvez um celular e uma carteira menor, mas pelo menos você pode ajustar aqui, ó, o comprimento do seu apoio de braço para ficar mais confortável para você. Nós temos dois porta-copos um pouco menores aqui, uma tomadinha, e esse espaço aqui na frente do câmbio já é mais razoável para você colocar sua carteira e celular, eles ficam mais confortáveis aqui porque tem mais espaço. Aqui na porta também, o baú das portas é bastante funcional também, cabe garrafa de água aqui, por exemplo. Então nesse quesito até que ele vai bem. Agora no quesito que é só ok, é o acabamento, né? Porque é aquele padrão Volkswagen que a gente já está acostumado, que é tudo muito bem encaixado aqui, não tem nenhuma rebarba nem nada, mas é tudo desse tipo de plástico rugoso aqui, mais comum mesmo, mais duro, né? A gente tem essa peça aqui que é tipo um black piano aqui no painel e esse plástico liso para dar uma diferenciada, mas também não é nada lá muito requintado. A gente tem couro onde apoia os cotovelos? Tem, mas para um carro que custa mais de 100 mil reais, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de capricho, né? Um pouquinho mais de requinte talvez, sei lá. Essa versão GTS agora vem sempre de série com um painel todo digital Active Info Display. E aí você pode usá-lo por meio desses botões aqui no volante, você escolhe a maneira que você quer enxergar aqui as informações, tem diferentes layouts para isso, você também tem vários menus aqui de mídia, computador de bordo, navegação, enfim, você vai escolhendo por meio desses botões, é tudo muito intuitivo e fácil de usar. O ar-condicionado dessa versão é de uma zona só, porém é automático e digital, já é alguma vantagem. Que mais que essa versão tem para destacar? Nós temos também um botão de partida aqui e esta chave presencial também é de série, ela tem canivete, mas ela é presencial também. Por fim, nós temos essa central multimídia de 8 polegadas aqui, que tem um sistema já bem elogiado também, parece o seu smartphone, o nível de resposta que ela tem aqui dos comandos, até do mapa, por exemplo. E ela também tem a possibilidade de conectar com Android Auto ou Apple CarPlay, por meio dessa entrada USB aqui embaixo, e aí você acaba questionando um pouco este suporte aqui de celular, né? Porque se ela espelha o seu celular, por que você usaria ele aqui? Bom, você pode preferir isso, ou se você não preferir, se você quiser guardá-lo, você pode, é só apertar este botão aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ah, consegui, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, mentira, isso é gravado, mas tudo bem, você pode tirar e guardar isso aqui se você quiser, mas aí nós temos um buraco, que não é lá dos mais bonitos, né? Podia ter uma capinha aqui, pelo menos para dar uma escondida nisso aqui se você não for usar, porque eu acho que você não vai usar, mas tem uma entrada USB aqui extra se você quiser usar seu celular com o suporte, mas essa entrada aqui é só para carregar o celular. A distância entre eixos do Virtus é de 2,65 m, o que significa que nós temos aqui um espaço bem generoso para as pernas, como vocês podem ver. Eu tenho 1,70 m se você precisa de alguma referência. Mesmo para a cabeça aqui você também tem bastante espaço aqui ainda. Os bancos têm o mesmo estilo de revestimento dos da frente, né? É uma mistura de couro com um tecido aqui. Os bancos são bipartidos nessa versão, diferente das de entrada do Virtus. Nós temos aqui também uma saída de ar-condicionado dedicada e também uma entrada extra de USB, ou seja, tudo isso facilita para a sua argumentação mais racional sobre a compra de um Virtus GTS. Outra razão objetiva para comprar o Virtus GTS está aqui no porta-malas, porque nós temos capacidade para 521 litros aqui, o que é digno de sedã médio. Mas aqui, se a gente for analisar, ele não é tão caprichado assim, porque nós temos esse pescoço de ganso aqui, que não tem nenhuma cobertura, nenhuma proteção, de repente pode, sei lá, amassar alguma bagagem que você coloca aqui dentro. E o único opcional disponível para a versão GTS hoje é o pacote do som Beats, que também dá direito àquele sistema de assoalho em 2 níveis aqui no porta-malas. Mas, como este carro não está equipado com isso, nós só temos aqui embaixo mesmo o step temporário. Para completar os atrativos mais lógicos do Virtus, a lista de equipamentos de série ainda conta com 4 airbags, faróis de neblina com função cornering, sensores dianteiro e traseiro, câmera de ré, piloto automático, retrovisor anti-ofuscante e ajuste de altura e profundidade do volante. Bom, depois de conhecer aqui o Virtus GTS, deu pra gente perceber que ele é muito mais uma homenagem aos carros esportivos da Volkswagen do que ele de fato é um.
E isso pode ser bom e ruim. É ruim porque se você esperava mais, ele pode te frustrar um pouquinho. Mas também é bom porque pelo menos ele é um carro muito mais praticável para se usar no dia a dia sem você se cansar muito. Agora, a pergunta que fica é: com Jetta e Cruze também com motor 1.4 turbo, fora o Honda Civic, que não é turbo, mas também tem uma dinâmica muito bem afinada, será que o Virtus GTS é mesmo a melhor opção para você gastar aí por volta de 110 mil reais para unir esse mundo de desempenho legal com praticidade para o dia a dia? Isso tudo a gente vai descobrir no nosso próximo vídeo. É por isso que você agora já vai se inscrever no nosso canal aqui e apertar nesse botãozinho vermelho, porque você não vai querer perder o nosso comparativo com esses sedãs todos e também o nosso veredito do Virtus GTS. Bom, se você curtiu esse vídeo e ficou comigo até aqui, aproveita para deixar o like aí também e toda semana tem vídeo novo para você. Valeu!